Bom dia, pessoal, tudo bem? Ah, Meu nome é Carlos Alberto, gente. Eu sou PCNP de Matemática, responsável pelos anos finais, tá? E aí eu faço um link também com os anos iniciais. E olha, gente, rapidinho aqui. Eu estou vendo algumas mensagens aqui que algumas pessoas estão pedindo autorização para entrar, tá? Ah, Então, gente, quando duas pessoas pedem ao mesmo tempo, tá? Aí não chega para mim. E se quem for entrar estiver logado com e-mail institucional, tá? @prof.educacau.sp.gov.br, não é necessário autorização, tá? Aí já entra direto, tá? Para mim, nesse momento, e não está vindo aviso de permissão, tá? Ô, gente, bom dia a todos. Olha, eu tenho também aqui, olha, eu vou passar para vocês o, o link dessa transmissão pelo YouTube, tá? Eu vou colocar aqui no chat para vocês que está acontecendo por lá também. Certo, gente? Então, hoje, gente, hoje eu estou na parte técnica, eu estou olhando aqui mais a parte da transmissão, tá? E aí eu gostaria de desejar um bom dia a todos aí, uma boa formação a todos, e aí eu vou passar a palavra aí aos meus colegas, a Cláudia e o Matheus, tá, gente? Eu vou ficar aqui na parte técnica aqui por enquanto, tá? Bom Bom dia, dia a todos. bom dia, Carlos, bom dia, Matheus. Estamos aqui em mais um dia de trabalho, mais um dia de formação. Meu nome é Cláudia, eu sou do CNP de Matemática, da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista. E, assim como o Carlos, a gente perpassa por vários segmentos, mas o foco no ensino médio, tá? Bom, a gente vai conversando durante a reunião, assim como o Carlos estará na parte mais atento à parte tecnológica. Nós vamos nos dividir e na próxima nós faremos um rodízio. Hoje farei a apresentação desse momento de formação, junto com o Matheus. Bem-vindo, Matheus. Bom dia para todos. Meu nome é Matheus, sou PCNP de Biologia e atuo na área de Ciências da Natureza, na diretoria de ensino. Sejam todos bem-vindos e uma ótima apresentação, Cláudia. Nossa, agora pra ver que são elas, né? Olha o tamanhozinho. Só um minutinho, gente. Mais gente entrando. Carlos, por favor, você pode auxiliar a gente aí com relação à apresentação. Matheus, vieram todos os pedidos de autorização de uma vez aqui. Eu estou autorizando todo mundo, por isso que eu estou parado nesse momento.
Não, a gente aguarda um pouquinho, tranquilo. Tá? Bem-vindo. Um pouquinho Eu que eu tô tô chegando. autorizando todo. Então, isso é o que não podia acontecer. Aliás, não é apenas uma medida, não podia, porque a filiação significa que o abrigo da política é uma. E isso é porque realmente estávamos tentando evitar. Qual foi a reação dele sobre isso? Houve alguns comentários, talvez era mas acho que eles você confiou no processo, eles fizeram uma coisa que essa carta não entra seria óbvio. Se ela voltasse para uma briga para as gaiolas, esquece. Ela iria para o gostador, porque nós nunca conseguiríamos. Graças a Deus, isso não aconteceu. Então, o que está acontecendo antes disso? Eles estavam no bolo. Eles fizeram muito bem. Entendi. Então, você estava destinando ele e ela esperaria. Ele ainda não chegou. Agora, eu vou um vínculo com os amigos que ela que quando a Aline foi remover essa parte, Ô pai, vem cá. Isso mesmo. Ok, esse não é o Fabiano, não, né? Cabeça dele? Que escrito aqui. Donizete da Silva. Só um minuto, gente, enquanto a gente organiza a sala. Aqui, pai. Eu gostaria de pedir novamente para todos desligarem a câmera e o microfone nesse momento. Ok, câmera ligada, microfone ligado. É desligar, gente. A gente vai pedir para ligar no momento da participação. Desligou o microfone. Liguei. Bom dia a todos, bom dia. Bom dia. Alô? Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia. Obrigado. Aqui é Matheus, PCNP de Biologia. Pedido para vocês, para deixarem por enquanto começar a capturar tudo que você câmera, for na tela. microfone Mostrar na hora de desligado. iniciar agora. Ok? Silvio Almeida. Ah, beleza. Não, tá dando certo agora. Você está apresentando para todos. Não. Parar a apresentação. Sandra Helena Marcon. Entendi. Silvio. Ué, agora está caminhando. Hã? Marcelei. Onde tá? Ah, tá. Sandra. Gente, pedimos mais uma vez a gentileza de todos desativarem a câmera e o microfone, tá? Aí nesse momento, apenas quem vai apresentar que vai deixar, aí no caso, aí a câmera e o microfone ativo,
tá, gente? Então, por gentileza, vamos colaborar nesse momento. Me dá aquele. Tá pedindo pro povo desligar. Lá, a Lourdes tá com a Helena lá, coitada, que é sogra da. Ah, não tá lá em casa? Não, tá lá em casa. Tá lá na tua mãe. Tá com a Helena, que é sogra da. Bom, mais uma vez, bom dia. Daremos início, então, à nossa formação. Vamos lá, Matheus? Vamos. Só um minutinho. Bom, bom dia novamente. Reforçando o que já foi falado, meu nome é Matheus, sou PCNP de Biologia, na Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista. Vocês estão enxergando a apresentação nesse momento? Não? Sim? Não. Sim. 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 Ok. Então, muito bem, gente. Vou dar prosseguimento. Eu não tô vendo nada. Então, eu Aqui vou só pedir tá a imagem Também não estou vendo. sua, Matheus. Não tem nenhuma apresentação. Cláudia. Um momento só, por gentileza, Matheus. Eu posso só conversar com o pessoal um instantinho? Lógico, Carlos. Gente, olha, como que o Meet funciona, tá? Se várias câmeras estiverem ligadas ao mesmo tempo, tá? As outras câmeras vão aparecer e não há apresentação do Matheus, tá? No momento nós temos algumas câmeras que estão ligadas. Então, novamente, eu vou pedir, por gentileza, desativem o áudio e o vídeo nesse momento, tá, gente? Obrigado, Matheus. Perdão pela interrupção. Não acho. Posso dar prosseguimento com o slide já aparecendo? Tudo tranquilo? Acho. Posso dar prosseguimento, Carlos? Pode. Isso, agora eu estou vendo o slide. Isso, a Cláudia funcionou. Bem, a gente está em um período de adaptação também, gente, assim como vocês. Bom, eu montei esse slide que vocês estão vendo pensando em uma palavra. Não estou vendo o slide, essa palavra é empatia. Então, o que é empatia? Empatia é saber se colocar no lugar do outro. Então, assim como nós, PCNPs, nós temos empatia por vocês, professores, e sua situação atual, nós sabemos sim que vocês têm que se virar
em 3 para dar conta das coisas. Então, por isso, nós colocamos nesse slide que vocês estão vendo a estrutura do núcleo pedagógico da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista. Então, a Diretoria de São João, ela atende a 69 escolas. Algumas, elas ficam a mais de 1 hora de distância, e aqui nós temos diferentes áreas e seus responsáveis. Então, é com essa estrutura que nós atendemos a mais de 69 coordenadores e também conseguimos lógicos como esses que vocês estão vendo aqui. Então, nesse slide, a gente vê que a Matheus, tô vendo slide nenhum. Cláudia e o Carlos precisam dar conta da Não tem matemática. nenhum slide. Matheus, não tô vendo slide. Eu também não vejo slide. Aí eu coloquei no YouTube para ver os slides. Tá, eu vou dar prosseguimento, gente, que a gente não vai conseguir atender todo mundo nesse momento, tá joia? Matheus, eu posso falar um instantinho aqui, por favor? Se adaptando. Oi, pode, Carlos? Gente, é o seguinte, no alto da tela de vocês tem ícone, tá? Que está escrito 250, tá, gente? Para ver a apresentação do Matheus, como cliquem nesse ícone, encontrem, por gentileza, o nome do Matheus, tá? E embaixo do nome dele, tá? Vai ter uma apresentação. Perdão, gente, quem tá é a Cláudia que está apresentando. Então, ó, embaixo do nome da Cláudia, gente, tá? Vai ter Cláudia Devagra apresentação. Cliquem nesse nome, gente, que vai aparecer para vocês a tela, tá? Deu certo. Beleza, gente. Eu tô fechando o áudio aqui. Perdão pela interrupção, gente. Obrigado, Carlos. Bem, então, nesse slide, a gente vê a estrutura da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista. Então, a gente consegue analisar que somente o Carlos e a Cláudia, eles precisam dar conta de toda a matemática. O Luiz Cláudio e o Sérgio precisam atender toda a demanda de português. Eu e o Luiz, nós somos responsáveis sozinhos por 4 disciplinas de cada área, cada um. A Dani e a Mayla, elas atendem sozinhas todas as demandas das escolas de anos iniciais. O André, mesmo isolado lá na Rede de Saber, que é um prédio diferente, ele é responsável por toda a escola da família. A Carol, ela toma sozinha conta de todas as escolas de ensino integral. A Roberta fica com a arte, a Maria Silvia com a língua estrangeira. Eu não posso esquecer também da Clau. A Clau é a Claudioneia, que é responsável por coordenar todo o núcleo pedagógico. Mas como que a gente consegue dar conta de tudo isso? Então, não tem outra forma. A gente consegue dar conta de tudo isso através da empatia. Então, às vezes, um deixa o projeto pessoal de lado para ajudar o companheiro de trabalho. E com que um ajuda o outro? A gente ajuda com aquilo que a gente tem mais facilidade. Então, é difícil, às vezes envolve algumas discussões e replanejamentos, mas é a única forma que a gente consegue tocar tudo isso. Eu estou falando isso porque talvez isso pode servir para você, professor, entender que somente com empatia e ajudando o companheiro de trabalho naquilo que ele tem mais dificuldade, é que nós vamos conseguir superar esse momento, que é um momento de crise e de exceção, da melhor forma possível. É fácil?
Não é. Mas é o que funciona melhor a longo prazo e também sempre acaba sendo melhor para a coletividade. Cláudia, você? Oi, Matheus. Então vamos lá, né? Deixa eu só mostrar como eu vou passar o slide aqui para que fique na tela de todo. Por enquanto, vocês estão conseguindo ver, né? Oi, Matheus. Então vamos lá, né? Deixa eu só acompanhar aqui para verificar se nos dois links ele está apresentando a tela. Só um minutinho. Deixa eu só acompanhar aqui para verificar se nos dois links ele está apresentando a tela. Só um minutinho. Deixa eu só acompanhar aqui para verificar se Bom, vamos lá. Então, para esta formação, nós temos como foco alguns objetivos, tá? Vamos lá. Nós temos que ficar atento se ao final desta formação nós conseguimos atender. Então, veja bem, nós temos como um dos objetivos compartilhar boas práticas de ensino e aprendizagem. Então, nós teremos momentos para compartilhar essas boas práticas, momentos pontuais, mas também teremos um olhar para os nossos maiores desafios. Temos também como objetivo retomar o currículo paulista. A nossa ênfase é a metodologia das áreas, deixa acontecer, e também um olhar, na verdade, né, para as habilidades do primeiro bimestre, aquelas principalmente que foram selecionadas pelos documentos orientadores. Também, como objetivo desta formação, entender a funcionalidade de um roteiro e quais são as etapas principais, essenciais, para que a gente consiga promover avanço nas aprendizagens. Então, veja bem, nós vamos compartilhar, nós vamos retomar e nós vamos entender. Dentro dessas três situações, nós temos como conteúdos dessa nossa formação boas práticas, o currículo paulista e os roteiros de aprendizagem, os roteiros de atividades. Fora nossas ações, fora os nossos conteúdos das formações, nós temos algumas ações pelo meio, que é o uso das ferramentas tecnológicas, né? E o quando, retomar o currículo paulista, em que parte, né? Para que eu entendo um roteiro. Então, o olhar para o objetivo, que a gente está iniciando agora, é o mesmo que a gente tem um olhar lá para as nossas habilidades, tá bom? Então, nesse momento, eu gostaria de fazer alguns combinados para esse nosso espaço de formação. Tá? Nesses combinados, uma coisa muito importante é que vocês têm, desde o momento que a gente começou aqui a nossa apresentação, a gente está falando das câmeras, né? Então, as câmeras precisam estar desligadas. Nós já sabemos disso. Então, esse é um combinado para nosso espaço de formação, para o dia de hoje. Tá? Uma outra coisa que eu digo que é muito mais importante ainda, senão a gente não consegue se comunicar, é a questão dos microfones. Os microfones precisam ser desligados. Às vezes, a gente não percebe que o microfone está ligado
e a gente está conversando aí do lado, pedindo socorro para a tecnologia, e isso está transmitindo para as 500 pessoas ao mesmo tempo. Então, é muita atenção em relação ao microfone, tá? Bom, mas não são só apenas coisas que a gente não pode fazer. Nós temos que combinar também para esse espaço de formação que existem algumas coisas que nós precisamos fazer. Então, nós precisamos utilizar o chat, tanto do YouTube quanto aqui do Meet, para que a gente consiga compartilhar as informações. Mas vejam bem, não é agora, neste momento, você ir lá e escrever alguma coisa, porque senão sua escrita pode ser que fique perdida. E a gente quer levar em consideração, valorizar todas essas escritas para que a gente cresça juntos, né? Então, terão momentos pontuais, terão tempos para que vocês vão lá e façam as anotações, para que vocês pensem antes no que vai escrever, tá bom? E quando for fazer a anotação, quando for fazer o registro de participação nesses canais, a gente solicita que vocês, se o nome já aparece na sua postagem, que às vezes tem gente que está com outro nome, está com o nome da escola, deixe claro quem é que está postando e de qual escola pertence, tá bom? Bom, uma outra coisa que nós precisamos é ter foco, né? Neste momento, na sua postagem, que às vezes tem gente que está com outro nome, está com o nome da escola, neste momento, talvez a gente gostaria de conversar de uma série de coisas, né? Quando a gente entra no espaço de formação da EFAP, a gente gosta, pede, né? Então, tem hora que é para a gente bater papo de N assuntos. Neste momento, nós temos objetivos, que a gente já fez a leitura lá do início, né? Então, na nossa conversa, não adianta a gente perguntar agora, né? Que nem a gente faz, às vezes, lá nas lives do secretário, e a gente pergunta assim, secretário, dá atenção para os agentes, secretário, que dia é o pagamento do bônus? A gente queria saber também, né? Mas aqui não adianta a gente ficar, então vamos ter foco para que a gente consiga atingir os objetivos, tudo bem? Então, esses são os combinados para o nosso espaço de formação. Bom, agora eu gostaria de realizar com vocês uma atividade. Eu sei que vocês são professores, todos nós somos professores, né? E nós temos aqui nas nossas mesinhas N materiais, né? Temos um post-it aqui do lado, uma folha de sulfite, né? Nós temos vários materiais. Eu tenho, por exemplo, umas borboletinhas coladas aqui do lado. Pega uma folha, pega uns post-its aí e nós vamos aguardar 5 minutos para que vocês escrevam na sua folha ou nos seus post-its ou na sua agenda quais são os maiores desafios que você, professor, tem para este momento de aulas não presenciais. Para você, o meu desafio é um. Para o outro, ele tem outros desafios. Então, eu vou contar agora 5 minutos, mas escrevam mesmo, pensem, e nós retomaremos essa tela mais ao final da formação, tá bom? Não é para postar no chat, é para que vocês façam os seus materiais aí. Uma folha, uns post-its colados. Fiquem à vontade para criar. Quais são os seus maiores desafios? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser vários, 6, tá? 5 minutos, então. É para que vocês façam os seus materiais aí. Uma folha, uns post-its colados. Fiquem à vontade para criar. Quais são os seus maiores desafios? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser vários, 6, tá? 5 minutos, então. É para que vocês façam os seus materiais aí. Uma folha, uns post-its colados. Fiquem à vontade para criar. Quais são os seus maiores desafios? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser vários, 6, tá? 5 minutos, então.
Bom, pessoal, voltando aqui, acredito que vocês fizeram suas anotações. Então, deixe suas anotações, seus desafios aí por um tempinho parados, vamos olhando para eles e vamos dar continuidade à nossa formação, tá? Vocês verão que em alguns momentos eu estou no celular porque nós estamos nos comunicando, nós estamos em espaços diferentes, tá? Então, nós usamos o computador, o outro computador, o celular e assim vai, para que a gente consiga dar atenção em todos os canais, tá bom? Bom, eu tenho absoluta certeza que, além destes desafios que vocês têm, vocês também já estão realizando atividades maravilhosas, né? Vocês já devem ter avançado, corrigido. Naquele período de teste que nós passamos em março, algumas coisas foram produzidas, outras agora já estão sendo modificadas e deve ter muita atividade que você, professor, já está produzindo e tem absoluta certeza que seus alunos estão avançando, não é mesmo? Então, nós faremos agora uma situação de interação. Essa situação de interação agora é no chat ou no comentário do YouTube, tá? Professor, pare e pense um pouquinho. Compartilhe conosco qual é a melhor ação que você vem realizando e que acha e considera que é uma boa oportunidade de avançar no processo. Mas veja bem, nós vamos novamente aguardar um tempo para que você registre essas informações através dos canais de comunicação. Pare, pense e nos conte um pouquinho, tá bom? Estamos aguardando. Que é uma boa oportunidade de avançar no processo. Mas veja bem, nós vamos novamente aguardar um tempo para que você registre essas informações através dos canais de comunicação. Pare, pense e nos conte um pouquinho, tá bom? Estamos aguardando. Que é uma boa oportunidade de avançar no processo. Mas veja bem, nós vamos novamente aguardar um tempo para que você registre essas informações através dos canais de comunicação. Pare, pense e nos conte um pouquinho, tá bom? Estamos aguardando.
Bom, nós vamos voltar aqui e são muitas as boas práticas que vocês postaram aqui, até difícil da gente tá comentando, né? Eu escolhi uma aqui, assim, dentre várias, porque vários, a Gabriela Gregório, da Escola José Justino de Oliveira, em Santo Antônio do Jardim, diz que eles estão elaborando atividade no Google Classroom e pertinente os conteúdos e habilidades trabalhadas no centro de mídia. Ela assiste, fica de plantão nos grupos do WhatsApp de cada sala, no momento das aulas, para ir fazendo observações e tirar as dúvidas dos alunos simultaneamente. Muito boa essa interação, viu, Gabriela? É isso mesmo. Nós estamos tendo um pouco de dificuldade para integrar tudo do centro de mídias, mas aos poucos as coisas estão encaixando. Mas é isso mesmo. Essa situação da Gabriela é muito interessante, né? Que ela já conseguiu se organizar. Muito boa essa interação. Bom, são muitas as informações que vocês colocaram. Tem mais uma aqui que eu gostaria de estar comentando. Mas é isso mesmo. A situação da Gabriela é muito interessante. Tem alguma que você gostaria de comentar, Matheus? Bom, são muitas as informações que vocês colocaram. A professora Marcelena Carreira, eu não sei de que escola ela é, mas ela diz que ela já começou a utilizar outras plataformas de aprendizagem, né? De jogos interativos, e aí ela consegue verificar, inclusive, quantos acertos, quantos o aluno tem. E é isso mesmo, né? Gostaria de participar, Matheus? Sim, Cláudia. Professor Luizinho Sequalini, ele tem interagido com os alunos gravando aulas no YouTube e depois ele tira as dúvidas deles com um grupo de WhatsApp. Então, integrando duas tecnologias diferentes. Muito bom. Sim, Cláudia. A professora Ângela, a Ângela Albano, ela diz que a adaptação e o acompanhamento do aluno é muito importante, né? Então, é isso mesmo, professora. E ela diz que os professores estão se esforçando muito e conseguindo essa adaptação. A gente tem absoluta certeza disso, né, Matheus? Que é um novo momento e é uma questão de muito esforço mesmo, e a gente reconhece isso. Bom, a gente teria, assim, nossa, muitas informações aqui para compartilhar, a gente vai prosseguir e depois a gente retoma, tá bom? A gente tem absoluta certeza disso, né? Vamos lá. Que é um novo momento e é uma questão de muita... Quando a gente fala em boas práticas, né, que aquelas que vocês selecionaram aí, e agora a gente vai apertar um pouquinho, né? Aqui tem um errinho ali, é matemática, teve um E ali, depois eu faço a correção. Quando a gente está na área de matemática e ciências da natureza, a gente olha para a situação, enxerga ela como boa prática, desde que a gente esteja pautado no nosso currículo. O nosso currículo, ele deixa claro aquilo que qual é o caminho, quais são as competências, e para cada competência da área, quais são as habilidades que vão desenvolver o estudante de forma integral, né? Seja ele no seu aspecto cognitivo, social ou mesmo emocional, tá? Então, quando você olha para boa prática, todas essas que vocês citaram, a gente precisa remeter ao nosso currículo. O nosso currículo, ele é claro nas duas áreas. E ele diz para nós qual é o foco de cada uma delas, não é mesmo? Quando a gente fala da matemática, a gente está pautado no letramento matemático. Não é simplesmente a resolução de um algoritmo, embora ele seja muito importante, né? Não é simplesmente de uma situação onde o aluno reproduza. Quando a gente fala nas situações que são boas práticas de ensino e aprendizagem, na matemática, a gente está olhando para a capacidade do estudante de raciocinar, né? De poder representar, de poder comunicar,
né? Em que momento essa sua boa prática ele consegue estar desenvolvendo essas capacidades? Em que momento ele consegue estar argumentando, né? Seja de um modo simples, de um modo comum, até para um estabelecimento matemático através de fórmulas, de conjecturas, de padrões, né? Que momento esse aluno consegue fazer isso nessas suas boas práticas escolhidas, nessas que vocês citaram, tá? Na área de ciências da natureza, também estamos falando do letramento. O letramento é o que abrange o todo, né? Mas nós estamos falando agora do letramento científico, que também é a capacidade de comunicar, de argumentar, mas um olhar muito forte para as questões de compreensão do mundo, né? Então, que situações essas suas boas práticas desenvolve esse olhar, essa argumentação, né? Essa análise pautada, é lógico, no ensino das ciências da natureza por investigação. Mas, Cláudia, como promover a investigação neste momento, né? Então, como que a gente consegue proporcionar para esses estudantes, ainda que no ensino remoto, à distância, uma possibilidade dele poder agir, né? Para que ele possa buscar, analisar, né? Ir atrás da solução. Então, quando eu dou um texto pronto e falo para ele assim, pega e coloque uma questão direta, onde ele copia simplesmente um termo que está muito explícito, qual é a capacidade de investigação que eu estou proporcionando para esse meu estudante, né? Agora, quando eu proporciono o texto e essa pergunta muito bem articulada, elaborada, eu permito com que ele viaje na imaginação dentro desse texto, para que ele discorde das informações, né? Para que ele argumenta. E no momento de comunicar, ele consegue expressar as suas ideias, as suas percepções, tá bom? Então, olhar para as boas práticas, além de estar chegando no estudante, nós, como professores, precisamos também olhar para o nosso currículo e enxergar nas nossas atividades o aprofundamento, o desenvolvimento, tanto do letramento matemático, quanto do letramento científico na área de ciências da natureza, tá bom? Então, eu falo para vocês depois fazer esse exercício. Para essas boas práticas que vocês postaram, façam esse olhar, né? Até que ponto elas desenvolvem essas perspectivas e até que ponto eu preciso fazer alguma alteração, tá bom? Então, eu falo para vocês depois. Bom, vamos lá, Matheus? Para essas boas práticas que vocês postaram. Bom, voltando aqui, então agora na minha segunda breve participação, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre essas habilidades. Então, nós professores, em relação a essas habilidades, nós temos algumas situações distintas. A primeira situação é a situação do ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, nós já temos o currículo alinhado à BNCC. Daí, a importância da BNCC, porque ela vai conseguir unir todos em uma corrente só. Já no ensino médio, nós temos alguns fatores complicadores. O ensino médio, ele ainda não está alinhado com a BNCC, é algo que você, professor, já deve ter observado, e principalmente no ensino médio, algumas disciplinas vão ter uma diferença entre os livros didáticos e o material fornecido pela Secretaria de Educação. Então, não tem outra forma. Para usar os livros didáticos e atender o currículo, provavelmente você vai ter que usar, em alguns momentos, livros de vários anos diferentes. Tá ok? E uma coisa que eu gostaria de reforçar
mas e nesse momento, o que eu faço? Nesse momento, você segue as habilidades que estão elencadas no documento orientador. Provavelmente, Cláudia vai ter que usar, em alguns momentos, livros de vários anos diferentes. Ok? E uma coisa que eu gostaria de reforçar, mas e nesse momento, o que eu faço? Nesse momento, então, retomando aqui, como o Matheus disse, nós temos as habilidades, né? E para esse período de aulas não presenciais, nós também temos como foco que precisamos avançar nas aprendizagens. Tá? Não podemos deixar com que ficamos apenas assim, deixa eu retomar, deixa eu revisar. Já passou o período de revisar, não que eu não possa, a todo momento, sentiu a necessidade, avaliou, detectou, retoma, revisa. Mas precisamos também avançar. E para isso, a Secretaria de Educação, ela liberou para nós da área, assim como o Matheus já disse, ela nos liberou o levantamento de algumas habilidades que são consideradas essenciais. Eu acredito que você, professor, já tem o contato e já está desenvolvendo essas habilidades, atividades da semana, né? Aqui eu coloco um exemplo do 6º ano. O 6º ano foi selecionado para matemática 4 habilidades. O currículo paulista prevê para o 1º bimestre, de acordo com as orientações, mais habilidades do que essas. No entanto, a secretaria acredita que, a partir de um estudo, essas 4 precisam ser avançadas. Tá? Então, professor, verifique se essas 4 foram realmente trabalhadas estão sendo realmente trabalhadas neste 1º bimestre. Bom, eu coloquei só o exemplo do 6º ano do ensino fundamental. No ensino médio, também para matemática, existem lá 4 habilidades que a secretaria considera como sendo fundamentais para este período, tá? Tem lá do 1º ano, do 2º. Se você não tem acesso, professor, a essas habilidades, converse com o seu coordenador, que eu acredito que está a princípio, acredito que todos tenham acesso, mas converse com o seu coordenador. Tá? No ensino de ciências, no ensino fundamental, também são selecionadas, aqui eu tenho o exemplo do 8º ano, né? São 4 habilidades para o 8º ano. E nas áreas de ciências da natureza do ensino médio, foram levantadas 2 habilidades por área de conhecimento. Eu coloquei aqui um exemplo de química, um exemplo de biologia, um exemplo de física. Essas habilidades precisamos garantir o seu avanço, tá bom? Bom, mas, Cláudia, são só essas habilidades? Eu posso modificar? Então, o documento orientador, ele deixa claro que estas são indicações das secretarias que nos norteiam, que são necessárias para que a gente consiga um mínimo da aprendizagem para este 1º bimestre. No entanto, cada escola tem o seu planejamento, o replanejamento, e poderá complementar para avançar ainda mais na proposta pedagógica, tá? Então, não ficamos presas em apenas isso. Mas, para desenvolver essas habilidades, as escolas, neste momento, toda a equipe vai precisar pensar quais são os roteiros de atividades, né? Quais roteiros que vão compor a programação da semana, ou não sei se é diária, se é quinzenal, vai desenvolver essas habilidades do combinado neste momento, mas toda a equipe vai precisar pensar quais são os roteiros de atividades. Quais roteiros a escola, professor, organizou essa questão da semana, ou não sei se é nós temos neste momento, mas não vai ter essas habilidades, nós temos neste momento, mas todos apoiando, vai precisar toda uma programação de atividades diariamente. Quais roteiros a escola, professor, organizou essa questão da semana, ou não sei
Ao invés deste momento, você não vai ter bom neste momento. Nesse trabalho, eu gostaria agora de apoiando, vai precisar toda uma preocupação na diariamente, para nós lá no chat, tome cuidado com a leitura, é uma responsabilidade ou ao invés deste momento, você não vai ter bom neste momento. Eu gostaria agora de apoiando, vai precisar toda uma preocupação na diariamente, para nós lá no chat, tome cuidado com a leitura, é uma responsabilidade ou ao invés deste momento, você não vai ter bom neste momento. Eu gostaria agora de apoiando, vai precisar toda uma preocupação na diariamente, para nós lá no chat, tome cuidado com a leitura, é uma responsabilidade ou ao invés deste momento, você não vai ter bom neste momento. Eu gostaria agora de apoiando, vai precisar toda uma preocupação na diariamente, para nós lá no chat, tome cuidado com a leitura, é uma responsabilidade ou ao invés deste momento, você não vai ter bom neste momento. Eu gostaria agora de apoiando, vai precisar toda uma preocupação na diariamente, para nós lá no chat, tome cuidado com a leitura, é uma responsabilidade ou ao invés
Bom, pessoal, nós vamos voltar aqui. A professora Edna, da escola Fernando Magalhães e da escola Roque Elo, ela nos coloca que roteiros são informações norteadoras para o aluno se organizar. Olha o que ela fala, para o aluno se organizar. Né? Então, uma linguagem para o aluno e compreender a atividade que deve realizar. Deve conter habilidade, quantas aulas que ele está desenvolvendo, para saber quanto tempo ele tem para resolver. Qual é a descrição da atividade, o passo a passo. É isso mesmo, professora Edna. Eu gostei muito quando a senhora diz que é uma informação norteadora para o aluno. Eu percebo, quando a gente fala assim, tem uma outra professora que fala assim, roteiro é um planejamento do andamento de uma aula. Né? Quando eu falo dessa forma, se for para o aluno seguir, legal, é isso mesmo. Se for um planejamento para que eu me organize e, posteriormente, eu venha elaborar roteiros, então, daí eu estou falando do plano de aula do professor. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o planejamento, o plano do professor. O professor tem, para tantas aulas, que desenvolver um plano, ele tem que buscar estratégias para promover a investigação, a análise, toda aquela questão do letramento. Essa é uma linguagem dele, é uma linguagem que a equipe escolar apoia o professor na sua organização. Daí, quando a professora Edna fala, roteiros são informações norteadoras para o aluno, é isso mesmo, professora, o aluno, né, para que ele consiga saber, alguns outros professores colocaram muito a questão que o roteiro, ele vem a desenvolver a autonomia, né? Então, ele vem com um caminho para conseguir fazer com que o aluno seja cada vez mais autônomo, né? Eu vi uma outra informação colocada aqui para nós, que infelizmente, só que eu perdi ela aqui, que são muitas, tá? Às vezes, o professor Sereno, da Escola José Gilberto, ele diz que às vezes o centro de mídia está um pouco sem norte. Concordo mesmo, Sereno. Mas eles estão se readequando. A gente percebe que da semana 1 para agora, que nós estamos na semana 3, já existe um olhar maior para as habilidades, a gente já consegue nos pautar melhor. E existe essa informação de que os roteiros deles, os planejamentos deles estarão sendo disponibilizados para nós. Assim que esse alinhamento for feito, as coisas nos facilitam demais, né? Porque a gente consegue antecipar e organizar os nossos roteiros. Tá? Depois a gente volta a comentar um pouco mais. Vamos prosseguir, então, com as nossas atividades. Então, eu coloco para vocês na tela o que realmente são roteiros de aprendizagem. Então, como a professora já disse, instrumentos que revelam o caminho para construir a aprendizagem, né? Eles mostram qual é a intenção do professor para que o estudante consiga alcançar aquele objetivo, né? Que está pautado na habilidade escolhida. Muitas vezes a habilidade é extensa, uma habilidade de ciências da natureza, que busca uma análise, e ela tem etapas, e o professor vai gastar, por exemplo, 3 roteiros para desenvolver aquela habilidade. Mas no primeiro roteiro ele tem um objetivo, no outro ele tem outro, e assim vai, né? Então, roteiros são caminhos para favorecer a autonomia do estudante, tá bom? E para isso, eu venho apresentar para vocês uma ideia de roteiro. Algumas escolas
já tenho contato com esses roteiros, nós estamos aos poucos, e hoje eu venho apresentar para todos vocês da área de Ciências da Natureza uma ideia de roteiro. Essa ideia de roteiro, ela foi construída em parceria com a professora Laís, da Escola Laudelina, né? E junto com a coordenadora Sheila. Nós construímos, a professora, com toda a sua sabedoria, construiu o roteiro com as orientações da professora Sheila, e eu hoje venho compartilhar com vocês as intenções da professora, tá bom? Bom, uma coisa fundamental para o roteiro é a identificação deles, né? Na identificação, precisa ser colocada qual é a escola, qual é a disciplina, qual o período, o número de aulas, quem é o professor, porque nós temos infinitos roteiros aí rodando por toda a rede, tá? Então, precisa de muita clareza. Assim como o roteiro da primeira semana, depois tem o da segunda, da terceira, e o aluno abre na casa dele, o roteiro de que semana é este, ok? Bom, uma segunda situação muito importante é estabelecer um contato com a turma. Quando você, professor, chega na sala de aula, você se apresenta, bom dia, turma, galera, turminha, e assim vai. Você chega e conversa com a turma. E o roteiro precisa conversar com os estudantes também. Então, é muito importante que, neste roteiro, você converse com a sua linguagem com esse estudante. Mostre para ele a importância de realizar aquele roteiro. O que ele vai estar avançando na aprendizagem? Por que é tão importante? Por que é tão satisfatório realizar esse roteiro? Tá bom? Bom, uma outra coisa uma outra coisa que precisa ser considerada, além de conversar com o estudante, é sobre as instruções gerais do roteiro. Estas instruções, o item 2 e o 3, eles podem caminhar juntos, tá? Não precisam ser itens separados. Essas instruções, elas vão nos dizer se é para escrever, se essa atividade o aluno vai fazer no caderno, se vai ter preciso enviar, quando será o retorno, o que ele pode fazer a mais, são instruções mesmo. Tudo aquilo que o aluno precisa saber para realizar esse roteiro precisa ser muito claro neste material, tá bom? Então, esses 3 itens são imprescindíveis para o roteiro. Depois, importantíssimo no roteiro é conter a habilidade que está sendo trabalhada. Como eu disse, às vezes é um pedaço da habilidade, apenas um objetivo de aprendizagem. É apenas um objetivo, né? Então, pode conter a habilidade na íntegra, ela pode ser... Precisa saber, para realizar esse roteiro, precisa ser muito claro neste material. Alguém abriu o microfone. Então, esses 3 itens são imprescindíveis no roteiro. 2, importantíssimo no roteiro, é conter a habilidade que está sendo trabalhada. Um minutinho, gente. Como eu disse, às vezes, é um pedaço da habilidade, apenas um objetivo. Cleonice, professora Cleonice, o microfone está aberto. É apenas um objetivo, né? Então, pode ter habilidade na íntegra, ela pode ser... Ok. Então, voltando lá. Então, imprescindível que tenha essa habilidade no roteiro, para nortear o estudante também. Às vezes, você precisa readequar a linguagem, tem uma palavra ali que é muito técnica, muito próxima ao nosso universo pedagógico, para o estudante, às vezes, precisa readequar, tá? Bom, depois, existem 2 situações que elas devem estar explícitas no roteiro, mas eu coloco em azul a primeira, que nem o Sereno disse, às vezes não é possível acontecer no roteiro desta semana, mas eu vou fazer de tudo para a próxima.
né? Percebe que a professora Laís, quando elabora esse roteiro, ela fala assim, caso você tenha perdido tal aula, clique no link abaixo, né? E ela fala também para assistir a aula, né? A partir de ter assistido a aula. Então, ela faz essa conexão com o centro de mídias. Então, é muito legal isso daí, embora, às vezes, não é possível em determinado roteiro, né? E quando a professora faz essa situação, ela está retomando a aprendizagem, né? Ela está fazendo com que o estudante pare um pouquinho e fale assim, nossa, deixa eu assistir de novo, ou eu já sei o que foi passado ali, né? Então, essa questão de retomar a aprendizagem ela faz parte do processo de aprender, né? Bom, e daí vem as atividades propriamente ditas, né? Quais atividades você vai propor para o estudante? Nós acreditamos que um bom roteiro de aprendizagem, ele precisa ter atividades em nível crescente de aprendizagem, né? A atividade de número 1 que você está propondo para o estudante, ela é uma atividade mais simples, que atinge a todos os estudantes, ou pelo menos a quase todos, né? Ela, depois desta primeira atividade, eu vou, na próxima, avançar um pouco e eu vou construindo, até que na última atividade, ela já esteja em um teto mais alto, né? Ela já está numa situação onde eu também estou desafiando aquele meu aluno que tem um nível de aprendizagem muito mais facilitador, aquele que busca pelos desafios. Então, as atividades, elas precisam estar discriminadas, mas a gente tem que tentar adequá-las em um nível crescente de aprendizagem, tá? Bom, a professora Laís também, no roteiro dela, buscou ampliar o conhecimento da turma. Ela não ficou apenas naquele mínimo que é a habilidade que aquele trecho dela buscava desenvolver. Ela foi com uma atividade de ampliação. Então, ela buscou pedir para o estudante pesquisar outras coisas, né? Ela indica nos seus livros ou na internet, ela fala onde ele tem que pesquisar. Então, essa é uma sugestão. Tendo possibilidade dele ampliar ainda mais o conhecimento, é muito importante. Bom, agora a professora Laís, ela usou um pouco mais ainda. Ela faz uma coisa que nós estamos tentando ao máximo nesse momento, né? O contato do estudante é com a família dele. E nesses roteiros, como que será que a gente consegue fazer com que o estudante, ele também faça a conexão com seus familiares, que é o momento de interação nas suas casas, né? Veja bem, eu não estou falando para ele, coloque seu pai, sua mãe do lado, sentado, fazendo atividade. Senão, eu também não estou desenvolvendo a autonomia. Eu preciso dar caminhos para que essa autonomia seja construída. Mas aqui a professora fala para que ele converse com os familiares e conte um pouco das situações de separação, de misturas, o que é uma mistura homogênea e heterogênea, com que ele se aproxime da família para compartilhar aquilo que ele está estudando, tá? Bom, aí a professora Laís termina o roteiro dela com uma atividade de avaliação. Em momento algum, a professora escreve assim, ó, é obrigado a entregar essa atividade porque vale nota de 0 a tanto, ou que vale não sei o quê. Eu não estou dizendo que esta não possa ser uma possibilidade, mas mesmo que a professora não tenha colocado esta informação, a questão de número 6 dela é uma avaliação do processo que está envolvido neste roteiro. Olha o que ela diz. Com base no que você aprendeu na pesquisa anterior e na aula do centro de mídia, classifique as imagens a seguir em homogêneo e heterogêneo. Então, neste momento, esta é a atividade mais importante para a professora Laís. Ao realizar essa atividade, ela sabe se o aluno avançou ou não, se ele aprendeu o que a habilidade pedia, que era de classificação, né? Então,
ter uma atividade que faça com que a professora tenha esse olhar é muito importante para ela direcionar os próximos roteiros, para saber se no início do próximo ela precisa retomar ou ela pode avançar, tá? Às vezes, ela poderia solicitar que o estudante compartilhasse apenas essa questão número 6. E os demais, ele poderia deixar registrado no caderno para o momento de retorno das atividades. Cláudia, desculpa te interromper. Você pode colocar de novo a apresentação para a gente, porque ela sumiu da tela aqui. Só colocar novamente. Obrigado. Perdão, gente, aqui é o Carlos está falando. Nós temos mais 2 pessoas com a câmera ligada, gente. Eu peço, por favor, para desligarem, para desativarem as câmeras, porque isso interfere diretamente aqui na transmissão, tá? Eu não estou conseguindo transmitir o compartilhamento da Cláudia. Cláudia, por favor, encerre aí o compartilhamento e aí compartilha de novo. Carlos, professora... uma janela você prefere? Oi? Uma janela. Uma janela. Professora Mara Regina, por gentileza, desative a câmera. Professor Douglas Araújo, professor... Gente. Carlos, verifica se está transmitindo, por favor. Tá, e está transmitindo. A tela está aparecendo? Oi? A tela está aparecendo? Tá aparecendo a tela agora certinho. Certinho, Cláudio, slide 6, com base no que você aprendeu. Tá bom. Perdão pela interrupção novamente, gente. Perfeito, Carlos. A gente precisa fazer isso. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado, Cláudio. Ok. Então, retomando aqui, nós estamos falando nesta avaliação, né? E nesse momento, com base nessa atividade que o professor vai analisar, fazer a correção, fazer as reflexões, analisar os erros dos estudantes, para que ele possa prosseguir. Perdão, Cláudia, saiu de novo a sua apresentação, tá? Desativa, por gentileza, e ativa novamente. Gente, eu vou pedir mais uma vez a gentileza, desativem as câmeras e não compartilhem as suas telas, tá? Nós temos 2 professores com telas ativadas, tá? 3 professores agora com telas ativadas, gente. Por gentileza, desativem essas câmeras, tá? Professora Mara Regina, por gentileza, desative a câmera. A câmera, por gentileza. Cláudia, tenta compartilhar de novo. Vamos ver se agora... Oi, Carlos. Obrigado, Cláudia. Deu certo. É que, gente, mas eu tô no YouTube com essa tela. E a hora que mais um professor entra com câmera, gente, essa tela da Cláudia sai, tá? Aí a turma que tá vendo lá no YouTube, tá? Eles perdem esse slide, gente. Por isso que eu tô pedindo isso, tá? Obrigado, Cláudia. Desculpa mais uma vez a interrupção. Carlos, essas correções são importantes, que na próxima a gente se reorganiza, né? Esse é o primeiro, a gente está analisando todas essas interferências, tudo isso que está acontecendo, e na próxima a gente se reorganiza, cada vez a gente vai analisando esses detalhes, né? Mas muito obrigado, Carlos. Então, eu gostaria de estar finalizando o roteiro da professora Laís. A professora, ela, além de ter
avançado ali atrás, ela agora coloca uma situação chamada de desafio, tá? Então, ela amplia ainda mais o estudante. E tem uma coisa muito importante que a professora busca fazer, e eu tenho absoluta certeza que seus roteiros têm essas situações, que é continuar preocupado com o desenvolvimento das competências gerais da base curricular, né? O conhecimento, ele está perpassando por todo o roteiro, o pensamento crítico científico, né, criativo. Às vezes, neste momento, ela não conseguiu introduzir o repertório cultural, mas ela busca muito, por exemplo, desenvolver a questão quando ela cita para que ele busque outras possibilidades de pesquisa, olha ao final do roteiro, que ela fala assim, se preciso, pesquise em outros meios, grave um áudio ou um vídeo para contar para a gente que você aprendeu. Então, ela vem desenvolvendo, a questão da cultura digital, tá? Então, é muito importante que a gente tenha um olhar para as competências gerais em nosso roteiro como um todo, tá? Veja que eu coloco alguns quadrinhos como azuis, que nem sempre eles estarão no roteiro, mas eu deixei alguns como vermelho, que eles são informações que precisam estar em todos os roteiros, tá bom? Bom, e eu fecho agora essa questão com o professor da seguinte forma. Você percebe, professor, que não basta a gente selecionar apenas a atividade? A gente não dá para abrir uma página do livro e falar, é essa que eu vou transmitir. Ela precisa ter um foco. Eu preciso pensar assim, mas o que eu tenho que garantir? Né? Que mínimo eu tenho que avançar? Não é só ficar na revisão. A gente tem que preparar a melhor atividade para conseguir reduzir as perdas desse momento, né? O nosso norte são essas habilidades, aquelas que nós pegamos no início e fizemos com elas, e olhamos para elas, e a secretaria nos disse que era o nosso norte. Mas eu preciso preparar a melhor atividade nesse momento. Perguntas, dúvidas. Olha quantas coisas aconteceram nessa transmissão que vão fazer com que nós, da equipe do núcleo pedagógico, possa evoluir. E que na próxima a gente melhore essa nossa questão da comunicação. Elas sempre vão existir, tá? E eu encerro esta tela dizendo o quê? Que nós todos somos uma equipe, é uma rede colaborativa, e que em um determinado momento surge uma dúvida, a gente possa nos comunicar, e cada um vai estar dentro da escola com seus professores coordenadores, dentro do nosso núcleo, a gente vai nos fortalecendo e um complementando ao outro, tá? Bom, eu coloco aqui para vocês duas imagens, e eu gostaria de que, se alguém quiser abrir o áudio, veja bem nesse momento, abre o áudio apenas para falar, em seguida a gente fecha, para não dar interferência, tá? Eu vou fechar o meu. Por que vocês acham que eu coloco aqui essas duas imagens para a gente finalizar a nossa reunião? Alguém gostaria de falar? Eu. Bom dia. Porque está na hora do almoço. Bom dia, porque está na hora do almoço? Bom, eu Pode também falar? tô- O tradicional e o desconhecido. Bom dia. Eu acho que é porque quando você tem um roteiro apetitoso, como um prato, você vai desenvolver aquelas atividades. Quando o roteiro vem que nem um prato de cima, te dá nojo, você não vai querer aprender, você não vai querer nem ler aquele roteiro, você não vai se jogar para a aprendizagem. Quem que falou comigo, professora? Maria José. De que escola, professora? Eu tenho duas escolas, Euclides da Cunha e Laudelina. Professora, São José do Rio Pardo. confesso que eu não tinha tido esse olhar e a senhora me ensinou muito com isso, hein? Eu tinha uma outra visão, agradeço a informação que a senhora compartilhou.
Mais alguém? Eu, Sabrina? Débora, pode falar? Pode falar, Débora. Bom dia. De que escola? A Fazenda Cachoeira, São Sebastião da Grama. Tudo bem, Débora? Pois não. Como você vê essas imagens? Eu penso assim, que o simples, às vezes, é mais fácil, mais prático, mais prazeroso de fazer do que o muito complexo. É isso. Perfeito, professor. Às vezes o simples a gente consegue atender, né? A gente consegue fazer. A senhora conseguia fazer esse prato que está em cima, professora? De forma alguma. Nem eu. Não sabia nem de onde começar. E para os meus alunos seria completamente inviável, impossível, seria alguma coisa olhar, estranhar e rejeitar. Maravilhoso, professora, é isso mesmo. Mais alguém? Eu acho que é a diversidade. Bom dia, professora. Qual que é o nome da senhora? Simone. De que escola? Gilberto Giraldi. Pois não, professora. A diversidade. Às vezes eu vou ter que fazer esse prato de cima, né, professora? Tem que experimentar o novo. Experimentar o novo. Na primeira vez ele vai ficar assim? Ah, provavelmente não. Difícil, né? Mas às vezes, se a gente tentar, a gente vai se surpreender, né? Com certeza. Às vezes vai ficar melhor do que esse, né? E a gente tem mesmo que nós estamos no momento do novo, né? De tentar o novo. Mas, às vezes, a gente está aqui e a gente começa pelo de baixo, né? Que é uma situação, às vezes, um pouco mais consistente para nós, mais simples, que atinge e, aos poucos, a gente vai avançando. Perfeito, professora. A gente diversifica mesmo, né? Muito obrigada. Pessoal... Eu queria participar também, posso? Vamos lá. Então, eu acho muito boa essa metáfora dos pratos. E a gente tem que lembrar que a gente nunca vai começar cozinhando um polvo muito bem. Então, a gente vai começar pelo arroz com feijão, vai tornando o prato mais sofisticado, e com o passar do tempo, a gente vai conseguindo, aprendendo com os erros, a cozinhar bem melhor e fazer cada vez pratos mais difíceis. Então, esse é um aprendizado que eu tenho, pelo menos. Muito bom. Obrigado, Cláudio. Olá, posso falar? Pode. Quem é? A professora Oldimar. Oi, professor. Eu sou professor da escola Isaura Teixeira Vasconcelos e do Francisco Dias Pascoal. Certo. Essa imagem, ela nos reflete o seguinte: tudo que é desconhecido, muitas vezes nos dá nojo, né? A gente fica meio sem saber o que é, o gosto. E o que está embaixo, né, que é o prato tradicional que eu mais adoro aqui no nosso país, ele é algo que a gente digere mais fácil. Só que, às vezes, o desconhecido, ele nos causa medo, como foi alguns dias atrás, algumas semanas atrás. Todos estavam nervosos, com medo. Ainda a gente sente esse medo, mas ele vai passando aos poucos, né? Mas a equipe que nós temos trabalhado, os professores, um ajudando o outro, isso tem diminuído esse medo. E estamos avançando cada vez mais. Muito bom, professor, é isso mesmo. E assim a gente consegue cada vez mais atingir os diversos estudantes nas suas diversas possibilidades, né? É isso mesmo, muito bom. Então, aqui eu fecho essa nossa participação nesse momento, dizendo, não encerrou não, gente, só esse momento aqui, né? Dizendo que, assim, é hora da gente tentar preparar a melhor receita.
mas aquela que a gente sabe fazer, né? Aquela com todo o amor possível. E que eu busque por novas tentativas, né? E que eu enfrente essa diversidade, essa modificação. E pensar também que esse prato tem destino, né? Não me lembro agora, mas a professora que participou primeiro, ela dizia, às vezes, meu estudante não vai gostar daquele primeiro, nesse momento, né? Às vezes eu vou ter que dosar ingrediente, né? E às vezes eu vou ter que, porque para um precisa de menos sal, o outro precisa eu não posso adicionar, de repente, um tempero, porque ele é alérgico, e assim que são nossos estudantes, né? Como toda a nossa escola. Mas a gente sabe que todos precisam do alimento. Todos precisam avançar nas suas aprendizagens, seja através de um roteiro, seja através da busca pela atividade, eu não posso deixar nenhum pelo caminho, né? Atenção, professor, não fique apavorado. As atividades sofisticadas, elas precisam realmente de algumas técnicas sofisticadas, né? Assim como o preparo desse polvo provençal. Você sabe fazer? Será que todos gostam? Mas será que você não vai aprender a fazer? Será que não passarão a gostar? Então, eu deixo esse comentário agora. Eu vou pedir para vocês, pessoal, retomarem os seus registros. Lembra dos nossos post-its iniciais? Vocês têm os post-its aí, ou uma folha com seus desafios? Tem algum desafio que você anotou lá no começo e que, após essa nossa conversa, você já não considera mais como seu grande desafio? Marque esse desafio como já eliminado. E escolha dentro dos seus desafios aquele desafio que você considera que é o maior para vocês, tá? Bom, se você montou aí uma série de post-its coloridos, uma folha de sulfite, tira uma foto e mande para o seu professor coordenador, para que ele tenha conhecimento dos seus desafios e possa nortear também as formações dos próximos ATPCs. E para nós aqui da equipe do Núcleo Pedagógico, gostaríamos que vocês preenchessem o formulário de participação. O formulário está no link que foi na pauta, ele também está aqui na tela, né? Com este endereço, abre.ai/ATPC-SJBV, preencha o formulário e conte para nós qual é o seu maior desafio. E quem sabe, no nosso próximo ATPC, nós viemos atender a esse seu desafio, tá bom? Eu agradeço demais a participação de vocês, fico por aqui, um beijo no coração. Carlos, Matheus? Muito obrigado a todos pela participação. É um período de adaptação e nós vamos nos adaptar também. Espero que vocês aí na sala de aula consigam errar, evoluir e se adaptar assim como nós. E até o próximo TPC. Muito obrigado pela atenção e principalmente pela paciência de todos. Tchau, tchau. Pessoal, tudo bem, gente? Eu estive hoje atrás aqui quietinho, tá? Eu estava na parte técnica aqui da reunião, tá? Eu gostaria de agradecer a todos aí pela participação, pela paciência e estamos todos aprendendo, tá, gente? Então, agradecimento a vocês. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.